E aí, pessoal, CoutoTrader aqui, sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui nesse canal. O vídeo de hoje, pessoal, é o seguinte, tá? A gente vai estar aqui falando sobre os filtros, dois filtros aqui tops para você pegar suas operações, principalmente operações pensando em retrações, em operações de pullback, tá bom? Então, fica ligado aí e vamos dar. Bom, o primeiro filtro é a questão do volume, beleza? Então, nesse exemplo aqui, eu trouxe um exemplo em que a gente não realizaria operações de compra aqui, pelos dois filtros, ok? Pelos dois filtros, pela questão dos dois filtros, a gente não poderia realizar compras dentro dessa Fair Value Gap aqui, nem compras em regiões de underblock, não, até pontei uma região de underblock aqui, uma região de tendência, mas nenhuma das duas regiões a gente poderia executar operações de compra. E não porque a gente não acha que o preço vai subir, ele pode até subir, mas por causa do filtro de não entrada, filtro negativo, que evita, né, a gente pegar operações em cenários já que a gente acha, né, a gente já testou anteriormente e viu que são cenários que são de baixa probabilidade. E o primeiro filtro é a questão do volume aqui, beleza? O volumezinho aqui embaixo, indispensável, né, hoje em dia, 2024. Se você não opera com a ferramenta de volume, somente com preço, você está atrasado. Você precisa de um volume aí urgentemente nas suas operações. E é o seguinte, o filtro é o seguinte, as movimentações do mercado que tiverem um volume subindo, elas são consideradas interessantes pelo mercado, ou seja, o mercado tem interesse, né? Aquele preço tem interesse naquela movimentação, né, de dar continuidade àquele movimento, é um movimento relevante. E quando a gente tem um volume decrescendo, significa que aquela movimentação do preço é desinteressante, por ser uma coisa lógica, né? Quando a gente tem muito volume entrando, né, independente do direcional, significa que muitas pessoas estão acreditando naquelas regiões de preço, estão acreditando na sua movimentação a partir dali, tá? E quando o volume está decrescendo, significa que poucas pessoas estão acreditando naquele movimento. Então, se o preço está subindo, ou seja, ele faz uma expansão forte para cima, e o volume sobe junto, né? Ou seja, o preço sobe, o volume sobe, a gente tem um movimento saudável de alta, porque o interesse, né, ali o volume, foi crescendo também ali, enquanto o preço se deslocava de maneira rápida para cima. Assim como se o preço se desloca de maneira rápida para baixo, faz uma expansão para baixo, um movimento forte de baixa, e o volume cresce, significa que a gente também tem um interesse ali naquela movimentação de baixa, ou seja, tem bastante pessoas entrando ali naquela movimentação de baixa, bastante volume, né? Bastante negociações acontecendo naquela movimentação de baixa. Então, ela é uma movimentação de baixa mais interessante para o mercado. Ok? Quando a gente tem o preço se movendo em uma das duas direções e descendo o volume decrescendo, a gente tem movimentações ali com baixa, com baixo interesse, né? Movimentações ali que a gente pode considerar que o mercado não está querendo muito olhar para aquela direção. O mercado não está muito interessado naquele direcional, certo? Então, usando essa lógica, quando a gente vai pegar um pullback, por exemplo, seja de alta, seja de baixa, a gente vê o preço expandindo, a gente vê que nessa expansão do preço tem um volume crescendo. E durante o movimento de retração, movimento de pullback, a gente tem um volume decrescendo. E isso vai ajudar a gente a filtrar muitas operações. Por que a gente não pegaria a operação aqui? Se a gente pegar aqui o período em que o preço começou a subir, daqui até aqui, você vai ver que o preço fez uma movimentação de alta forte. Mas olha aqui o volume aqui, cara, ele decresceu basicamente. Ele estava mais alto aqui atrás, ele caiu, ó. Ele decresceu, veio um volume decrescente aqui, né? Se eu puxar desde aqui de baixo, desde o fundo, você vê que a movimentação de alta, na realidade, o preço ele subiu, mas o volume decaiu. O volume não apontou interesse nessa direção. Então, esse aqui é um movimento de alta fraco, que a gente chama, que não tem muito interesse, não tem muito interesse nem em dar continuidade de fato. E agora, olhando o movimento de venda, tá, que a gente teve até aqui, por exemplo, né? Você vê que, no geral, ele foi um movimento que elevou o volume. O volume não estava aqui embaixo. Quando iniciou o movimento da venda, olha só o que aconteceu com o volume. O volume subiu durante o movimento da venda, enquanto o movimento da venda estava acontecendo aqui. Então, isso é um forte indício de que essa pernada de alta aqui, ela é fraca para a gente ancorar compras aqui. Então, não vale a pena a gente ancorar compras aqui. Vale mais a pena a gente pensar em vendas agora, né?
vale mais ou menos a gente pensar em vender aqui, ó, certo? Do que pensar em comprar. Agora, né, que o preço já aconteceu isso, a gente tem essa noção, então a gente pode começar a procurar operações de venda. E agora, qual seria o cenário interessante para a gente pegar uma continuidade de alta aqui? Seria um movimento igual a esse aqui atrás. Olha só, se eu pego esse movimento de alta que a gente teve aqui atrás, então eu pego aqui do fundo, né, até aqui no topo, olha só que interessante esse movimento de alta. Por que que ele foi saudável? Além dele deixar uma região muito interessante aqui do preço, né, que esticando um pouco esse order block que vem até aqui, além dele ter deixado essa região interessante de preço e ele ter um alvo lá em cima, olha só os alvos que ele tinha aqui em cima, ó. Essa região de demanda aqui, esses topos nivelados, além dele ter isso tudo, ele teve o volume crescendo. Olha só o volume crescendo aqui durante o período, certo? Você consegue ver nitidamente que aqui ele estava baixo e ele foi crescendo ao longo dessa movimentação, certo? E pensando agora, então, isso aqui sendo o nosso movimento de alta, né? O preço impulsionou para alta, sendo uma alta saudável. Agora ele começou a descer, fazer movimento de pullback. O que a gente quer ver? O volume também decrescendo, né? Então, olha só o que a gente teve aqui durante o período, até o mercado vir tocar aqui no ponto, a gente teve um volume decrescendo. Se eu comparo aqui com antes dessa movimentação, a gente tinha um volume alto, a gente teve agora um volume mais baixo, tá? E você pode ver que aqui ele respeitou, ele fez um volume altão aqui e respeitou essa região. Então, aqui a gente une o preço com o volume, certo? A gente une o preço por quê? Por causa das regiões aqui de preço, por causa dos ranges de preço, por causa dos alvos, obviamente. Nossa IRL para ERL, que é um contexto que eu passei aqui no canal já várias vezes, um contexto interessante de pullback. E a gente une isso com o volume como nosso filtro. Aqui nesse caso apontou uma operação linda na ponta compradora, certo? E o nosso próximo filtro, então, pessoal, é o filtro de alvos, ok? Então, geralmente, quando você vai pegar uma expansão, né, um pullback ali, um movimento de expansão, retração, expansão, você quer ter um alvo para esse movimento. Esse alvo, normalmente, vai ser pontos à esquerda do gráfico. Isso aí vai ser topo ou fundo, né, aqui, e região de oferta e demanda, né? Então, eu tenho aqui essa região de demanda aqui em cima, né, e esses topos nivelados aqui, que são o meu alvo. Quando eu vou pegar um movimento para dar continuidade nessa expansão de alta, eu não quero que o mercado toque no ponto e depois volte a descer para mim pegar um movimento de alta. Não, porque aí já bateu no alvo dele. O que eu quero esperar é o preço fazer a movimentação de alta dele aqui e voltar a fazer o pullback antes de chegar no alvo dele, certo? Antes de chegar no alvo dele. Caso ele chegue aqui no alvo dele e depois comece a descer, aí a gente tem um cenário muito mais perigoso, que você deveria evitar pegar a operação de compra aqui dando continuidade. Mesmo que forme uma estrutura bonita, mesmo que forme um order block, mesmo que forme isso, aquilo, é relevante você prestar atenção em todos os alvos possíveis, né? Nos alvos relevantes aqui do preço, tá bom? Então é isso, pessoal. Esses são os dois filtros que eu tenho. E também tem um filtro que eu vou passar extra aqui no final para vocês, que é o seguinte. Ele aconteceu no SHA-USD, em uma análise aqui. Olha só. Vocês veem que ele tem um alvo aqui em cima para buscar. Ele rompe topo aqui, faz market structure shift. E antes disso, ele já vem dando um cenário bonito, um cenário interessante de alta, que vai dar continuidade a esse movimento de alta e buscar o alvo lá em cima. Só que o que aconteceu? Esse cenário foi mapeado numa hora. Tem a breaker ali, fair value gap aqui, dando continuidade aqui no evento de alta. A gente volta, a gente vai pegar um pullback aqui e espera o preço voltar a subir. Mas aqui, o que a gente teve? Aqui numa hora você vê que ele rompe, né? E depois volta. Mas tem a regra também do um tempo gráfico maior. Então, se eu venho aqui em um tempo gráfico maior, que no caso agora é o 4 horas, você vai ver que ele retraiu aqui. Então, ele foi lá em cima e voltou tudo. Lá numa hora, eu vejo isso como um candle rompendo e um voltando, né? Mas aqui pelo 4 horas eu percebo nitidamente que foi só um candle que passou e voltou, deixou um paviozão. Isso aqui que é uma captura de liquidez. É uma captura de liquidez.
tá? E aí você vê que ele volta, acaba respeitando aqui pelo 4 horas toda essa região aqui de order block. Então, você nitidamente, só por essa regra, você já identifica que não é uma boa oportunidade de compra, tá? Então você não vai nem procurar descer o tempo gráfico para procurar a oportunidade de compra aqui, se você já viu lá pelo tempo gráfico maior ao tempo gráfico da sua análise, né? Se eu faço análise numa hora, que tem aí as regiões todas marcadas, eu vou querer olhar no 4 horas para ver esse filtro, tá? Então, se eu faço todo o meu contexto no 15 minutos, eu vou querer olhar o 30 minutos. Se eu faço tudo no 30, eu vou querer olhar 1 hora e 4. Tá? E desse jeito, para a gente identificar, né? Quando pode ser um rompimento verdadeiro e quando pode ser só uma captura de liquidez. Se eu olhar só 15 minutos, você vê que pode ser um movimento verdadeiro aqui. E você vai poder até se enganar pela questão do volume. Que você olha o preço subindo aqui e você vê o volume também subindo, bem nítido, né? E você vê o preço descendo ali no movimento de pullback, e você vê o volume também descendo. Então, né, só por aqui você não ia conseguir entender, né, realmente essa movimentação. E até daria para pegar a operação de compra aqui abaixo dessa região de 50%, daria, mas é arriscado, né? É um filtro que a gente tem a mais aí para poder confluenciar, tá bom? Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí por todo mundo ter assistido. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Anotem, pratiquem. E é isso. Tamo junto. Valeu, falou, fui.